Olá, seja bem-vindo ao curso sobre aplicação da instrução normativa em metro INC. Essa normativa especifica os critérios e os métodos para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Grace Ramos e esse é o módulo 8 do curso. Hoje, na videoaula 2, trataremos do anexo específico 1, edificações comerciais, de serviços e públicas. Começando pelo escopo e métodos de avaliação, para edificações comerciais de serviços e públicas, o projeto pode ser avaliado tanto pelo método simplificado quanto pelo método de simulação. No método simplificado, o projeto e a edificação precisam atender os limites específicos do método que estão especificados na NC. Para o método de simulação, ele se aplica a todas as edificações, mas o software de simulação precisa atender determinados requisitos. E para a edificação construída, o método de avaliação é a inspeção amostral in loco. Para edificações comerciais, de serviços e públicas, nós temos 3 modelos de etiqueta: a etiqueta geral, etiqueta autodeclarada e a etiqueta de avaliação parcial. Na etiqueta geral, a avaliação da edificação é completa, tanto a edificação quanto todos os seus sistemas. Então, são avaliadas envoltória, sistema de condicionamento de ar, sistema de iluminação e aquecimento de água quando aplicável. Pelo RTQC, era possível que uma parcela da edificação obtivesse a etiqueta geral. Pelo método descrito na NC, a etiqueta geral só é emitida quando toda edificação é avaliada e todos os seus sistemas. Caso contrário, deve-se adotar uma dos outros modelos. Essa é a etiqueta autodeclarada. Nessa etiqueta, eu tenho a classificação da edificação completa. No entanto, só são avaliados pelo OIA ou PC a envoltória e os sistemas entregues. O restante dos sistemas são complementações enviadas pelo solicitante no formato de autodeclaração. Essa etiqueta é recomendada para empreendimentos multiusuários, onde a edificação não será entregue com sistema de iluminação ou condicionamento de ar. Essa etiqueta não pode ser emitida para instituições públicas ou de um único usuário. Essa etiqueta só é permitida ser emitida na etapa de projeto. Na etapa da edificação construída, todos os sistemas são avaliados de forma integral pelo inspetor, ou deve ser emitida uma etiqueta parcial. A índice parcial, ela pode ser emitida tanto para a edificação completa ou para uma parcela da edificação. Como a gente já sabe, a avaliação da envoltória é sempre obrigatória e para a edificação completa. Além disso, vão ser avaliados somente os sistemas entregues com a edificação. No caso de uma parcela da edificação, caso a etiqueta se refira a uma parcela da edificação, é importante que essa parcela seja de fácil identificação. A etiqueta sempre trará a unidade consumidora. Então, para a avaliação da parcela da edificação, todos os sistemas dessa unidade consumidora devem ser avaliados. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma das etapas de inspeção referente às edificações comerciais. Então, o método simplificado, ele pode ser feito de 3 maneiras: avaliação integral, onde toda a inspeção é realizada pelo inspetor, todos os levantamentos e análises são realizados pelo inspetor. Avaliação amostral, onde o solicitante já entrega todos os levantamentos necessários para a inspeção para o OIA ou PC. O inspetor verifica uma amostra aleatória deste levantamento e realiza os cálculos para a conferência, se está adequado e coerente com a ANI.
e depois realiza os cálculos de consumo, redução de consumo e classificação com base nesses levantamentos. Caso o inspetor verifique uma diferença entre os dados levantados na amostra e o levantamento enviado pelo solicitante, essas diferenças devem ser tratadas como não conformidades. As não conformidades foram vistas na videoaula anterior. E existe ainda a avaliação daqueles sistemas autodeclarados para a emissão dessa etiqueta. Neste caso, o inspetor deve realizar uma análise das informações autodeclaradas e análise das informações que vão ser repassadas para o usuário final. Cabe ao inspetor também analisar se essa edificação e se esses sistemas são possíveis de ser avaliados por autodeclaração. Como existem essas três formas de avaliação do projeto, a documentação enviada também vai seguir essas três formas de avaliação. Por exemplo, para avaliação integral, eu preciso enviar ao OIA ou ao PC todo o meu projeto detalhado. No projeto inclui também os memoriais descritivos e algumas declarações de sistemas. Para avaliação amostral, o solicitante também vai enviar ao inspetor todos os dados de levantamento de forma detalhada, assim como seus cálculos. Já para a avaliação dos sistemas autodeclarados, não é necessário enviar o projeto desses sistemas, mas sim informações detalhadas que permitam ao usuário final contratar um projeto que atenda que atinja essa eficiência autodeclarada. O método de simulação, então, também existem essas duas formas de serem avaliadas. Primeira, onde a simulação é realizada pelo inspetor, seja ele OIA ou PC. Ou a simulação é entregue pelo solicitante. No caso da simulação entregue pelo solicitante, o inspetor deverá analisar se o software atende os limites delimitados pela INE, se o arquivo climático está adequado à cidade onde essa edificação será construída e se esse arquivo climático atende os requisitos da INE. O inspetor também deve realizar a análise do modelo, onde vai ser feita uma comparação entre o modelo geométrico com o projeto, os sistemas avaliados com o projeto, a análise do modelo de referência e a análise dos critérios específicos determinados na INE, como ocupação e padrões de uso de equipamentos. Após a análise do modelo, todas as análises do modelo, software e arquivo climático, cabe ao inspetor realizar os cálculos de redução de consumo e classificação. A inspeção da edificação construída conta com o levantamento de dados em campo, onde o inspetor vai verificar uma amostra aleatória dos parâmetros da edificação e dos sistemas avaliados. O inspetor, então, deve verificar se a diferença encontrada atende à tolerância especificada no RAC, e itens com uma diferença maior que a tolerância devem ter seu impacto avaliado na classificação do sistema. Para a análise dos itens com diferença maior que a tolerância, o inspetor deve assumir que todos os itens da edificação de mesma identificação tenham suas características alteradas, e não somente aquele objeto onde foi realizada a medição. Deve-se recalcular o consumo do sistema, considerando todas as alterações identificadas na edificação, e reclassificar, verificando se a nova classificação é menor do que aquela atingida em projeto. Caso ela seja menor, o inspetor deve informar ao solicitante para realizar as adequações necessárias. Vamos para um exemplo, considerando o sistema de iluminação. Em projeto, a luminária L01 conta com duas lâmpadas de 16 watts e a L02 com uma lâmpada de 10 watts. Na amostra da inspeção em loco, foi sorteada a sala 01. Essa sala conta com 4 luminárias L01 e 5 L02.
Em loco, verificou-se que essa sala contém 4 luminárias L01, de acordo com o projeto, só que verificou-se que a L01 possui 3 lâmpadas e não 4, né, e não 2 lâmpadas de 16 watts. E na sala também verificou-se que existem 4 lâmpadas L02, não 5 como em projeto. Por mais que a potência esteja correta, eu tenho uma luminária a menos do que no projeto. Assim, é necessário recalcular o consumo considerando que todas L01 da edificação possuem 3 lâmpadas de 16 watts, não somente na sala 1, e recalcular o consumo da sala 1 considerando que existe uma luminária L02 a menos do que no projeto. Após esse cálculo, verifica-se se a classificação do sistema permanece a mesma que o projeto ou não. Esse procedimento deve ocorrer para todos os sistemas, seja na verificação de aberturas, que normalmente são identificadas em projeto como J01, J2, então, identificando a alteração de uma janela, J2 deve-se atribuir que todas as janelas de mesma identificação têm outra dimensão, ou que os equipamentos de ar-condicionado também tiveram de identificação AC01, AC02 foram alterados para nova capacidade ou nova eficiência. Deve-se atentar também que que em alguns casos, em algum ponto da edificação, a luminária, o tipo de luminária foi alterado. Então, eu preciso conferir se a L01 realmente mudou de 2 lâmpadas de 16 watts para 3 lâmpadas de 16 watts, ou se na sala 1 foi alterado do tipo de luminária L01 para luminária L03. Isso deve estar identificado em projeto. Na inspeção da edificação construída, também existe análise documental, onde são verificados os documentos fiscais de aquisição de materiais e equipamentos. Essa parte é importante para aqueles elementos que a gente não consegue verificar em campo, ou para elementos que se repetem muito na edificação e a gente não consegue inspecionar todos os elementos. Catálogos de fabricante, onde vão ser comprovadas as características dos equipamentos ou dos materiais utilizados na envoltória, como vidros e isolantes térmicos, e laudos de medição. A absortância, por exemplo, no RTQ, era feita a medição em loco pelo inspetor. Para INC e tanto quanto INR, a absortância deverá ser avaliada sempre em laboratório. O OIA ou o PC vai verificar os laudos de medição dessas absortâncias. Em loco também são feitas algumas séries de procedimentos, como verificação visual, ou seja, o inspetor vai fazer uma verificação visual da aplicação dos revestimentos, se está de acordo com o projeto, da instalação dos equipamentos. Existe a medição de aberturas e ângulos de sombreamento, por exemplo, e os laudos de medição, que seriam a absortância. Após a realização da inspeção, chegando no resultado da etiqueta, o OIA ou PC deve encaminhar os resultados obtidos para o Inmetro e para o solicitante. Assim, o relatório de inspeção e a etiqueta vão ser enviados tanto para o solicitante quanto para o Inmetro, Procel e CB3E. Já o formulário de solicitação, que foi primeiramente enviado pelo solicitante para o inspetor, para o OIA ou PC, deve ser agora reencaminhado para o Inmetro, Procel e CB3E, assim como a planilha de inspeção que tem os resultados da inspeção analisada. Esses dados enviados pelo inspetor para o Inmetro, Procel e CB3E vão compor uma base de dados para revisões futuras da INB. As ENSES, elas ficam sempre disponíveis no site do PBE e os resultados das inspeções
ficam disponíveis no site do Inmetro. Aqui, quando a gente fala em resultados das inspeções, é a classificação final. São as mesmas informações da etiqueta que vão estar disponíveis no site do Inmetro. E para finalizar, vamos falar dos documentos e modelos do anexo específico 1. Então, o anexo específico I.1 é o modelo de declaração de conferência dos limites de aplicação do método simplificado. Sempre que o solicitante tiver a intenção de realizar a inspeção pelo método simplificado, ele deve enviar essa planilha preenchida com os dados extremos da sua edificação. Assim, o OIA pode conferir se a edificação realmente pode ser avaliada por este método. O anexo específico I.2 traz resultados mínimos dos relatórios de saída de simulação. Relatório de saída de simulação é um dos documentos que devem ser entregues. O anexo I.3 traz a declaração de conformidade do profissional responsável pela simulação, sempre que a simulação for entregue ao OIA ou PC. Então, aqui traz as a identificação da pessoa responsável pela simulação. E o anexo específico I.4, que é o modelo de conferência para dados de submissão da simulação. Temos ainda o anexo específico I.5, que é o manual de entendimento da INSE, de edificações comerciais, de serviços e públicas, que vocês podem ver aqui, primeira página deste manual. Este manual ele está disponível no site do PBE Edifica. O link deste manual vai ser sempre enviado via relatório e também está descrito na segunda página da etiqueta. Assim, sempre que a pessoa estiver consultando a etiqueta e tiver dúvida sobre como entender, como ler essa etiqueta, é possível rapidamente acessar o manual. O anexo específico I.6, que é a planilha de inspeção, deve ser preenchida pelo OIA e enviada ao Inmetro, com os dados levantados e utilizados para avaliação e classificação da edificação. E, por fim, o manual específico I.7, o manual de preenchimento da ENSE, que dá orientações para o inspetor como preencher todos os campos da etiqueta. Assim, a gente pode se garantir que todas as etiquetas vão ter as mesmas informações. E com essa videoaula, finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo do RAC. O anexo específico 2 será tratado somente no treinamento para edificações residenciais. Antes de iniciar um novo módulo, é importante que você leia todo o RAC e depois de estudá-lo, é hora de resolver os exercícios de fixação. Ao final dessa aula, os tutores responsáveis pelo módulo ficarão disponíveis para tirar todas as dúvidas.